Nosso devocional de hoje tem por título Cura para o conflito. Quem de nós não enfrenta ou já enfrentamos conflitos em nossa convivência do dia a dia? E hoje a Bíblia mais uma vez traz respostas a nós para as resoluções de conflitos. Afinal, Deus, a Bíblia, sempre quer o melhor para nós, o conforto em relação aos nossos sentimentos. Em meio aos conflitos, como resolvê-los? Qual posição que precisamos ter? Tem aqueles que instauram conflitos? Tem aqueles que evita conflitos? Tem aqueles que enfrenta conflitos? Tem aqueles que supera conflitos? Sempre que você ouvir o devocional, compartilhe, curte, comente, ative o sininho para que todas as vezes que subir um novo devocional no canal, você possa receber a notificação. Nessa hora, nós vamos ler no livro de Números, capítulo 12, versículo 1 ao 3, que diz assim: Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Conflitos, quem já não enfrentou? Onde tem pessoas, tem conflitos. Conflitos em uma reunião. Essa reunião pode ser trabalhista, profissional, religiosa. Tem divergências de ideias, tem pessoas que apresentam suas ideias e outras não aceitam. Tem conflitos que são bem solucionados, mas também tem conflitos que afastam lindas amizades. Conflitos entre amigos de trabalho, conflitos entre amigos na escola, amigos da faculdade, amigos de cursos e concursos, conflitos entre família. Quem não já enfrentou? Uma festa de fim de ano ou em alguma data comemorativa que às vezes se planeja tanto e quando chega lá acontece algo não esperado e alguém sai da festa triste, abatido, arrasado e decepcionado. Conflitos acontecem em todos os lugares, em todos os ambientes aonde estivermos inseridos. Nesse texto que lemos, de Números, capítulo 12, versículo 3, 1 ao 3, acontece um conflito entre uma família. A Bíblia diz que Arão e sua esposa tiveram filhos abençoados. O único sacerdote com filho de sacerdote, Miriam, a grande profetisa, na travessia do Mar Vermelho, ela pega seu pandeiro e todas as mulheres daquela época foram influenciadas por ela. Moisés, o grande libertador de Israel, que família abençoada! Mas nem por isso ficou livre de conflitos. A Bíblia diz que Arão e Miriam falaram mal de Moisés. Conflitos é falar mal, você interpretar mal. É você fazer uma autoanálise pejorativo. Quem já não foi tentado a falar mal de alguém, julgar alguém? Numa reunião, falando do sogro, falando da sogra, da cunhada, do amigo, de um parente, de alguém, e ali vai. Observamos que Miriam
foi a que instigou a falar mal do próprio irmão Moisés. Miriam influenciou Arão, o seu outro irmão, a falar do seu próprio irmão. Dois irmãos falando do irmão. Por ter se casado com a Cuxita. O motivo do conflito seria a Cuxita, a mulher em que Moisés tinha escolhido para se casar. Observa que quando chegaram diante de Moisés, eles perguntaram: porventura, Deus fala só com você? Não fala por nós também? Então, entendamos, o conflito não era a mulher. O conflito era a presença de Deus que tinha na vida de Moisés. A presença de Deus na vida de Moisés estava incomodando os irmãos, que era Miriam e Arão. A presença de Deus, de uma certa forma, incomodava aqueles dois irmãos. Às vezes, as pessoas vêm te questionar algum assunto, alguma coisa, que você diz: meu Deus, eu não entendo, mas não pode ser assim. Já aconteceu com você? Mas não é o assunto que ela está falando. Sabe o que é? Bem provável. É a presença, é o brilho da presença de Deus que está em você, que está incomodando essa pessoa. É a maneira, é a intimidade que você tem com Deus. É a comunhão que você tem com o Abba Pai que está incomodando. E é o teu buscar diferente que você tem. É a tua busca, é a tua entrega. É o teu particular que você tem na vertical, com Deus, com o Abba Pai. Isto pode estar incomodando a outra pessoa. A Bíblia vai dizer que quando eles levaram esse conflito diante de Moisés, diante dele, Moisés não falou nada. Olha só a inteligência, a sabedoria de Moisés. Quando seus irmãos levaram essa queixa, esse conflito para Moisés, Moisés foi sábio e manteve-se calado, não falou nada, ele ficou quieto. Podemos dizer que ele ficou analisando, pensando e observando, mas o porquê que a minha escolha, a minha atitude ter incomodado eles. O que tem a ver a minha escolha com eles? Moisés, sendo um homem de Deus, sendo um homem que tinha intimidade com o Pai, sendo um homem que tinha o brilho do Espírito Santo, ele decidiu permanecer no silêncio. Ele percebeu que aquele confronto que ele estava enfrentando não estava mais no seu controle, mas que Deus ia pelejar por ele. Moisés era um homem muito calmo. Eu acredito que Moisés, olhando nos olhos dos seus irmãos, ele viu que não era a mulher, mas sim a presença de Deus. Todos que temos uma intimidade com Deus, uma comunhão com Deus, no momento de um confronto, de um conflito, nós não somos enganados. Então, se era esse o problema, quem iria resolver? Era Deus. Moisés entendeu, Moisés compreendeu, Moisés teve consciência que aquela situação, daquele momento, não era para ele resolver.
Quem ia resolver era Deus. A briga não era com Moisés, mas sim com o próprio Deus. Quando você tem um problema com alguém, qual é a sua reação? Falar dele, falar contra ele ou falar com ele? Como você resolve os conflitos? Evitando, enfrentando ou superando? Você se lembra de uma situação de confronto em que você não saiu bem? O que você faria de diferente hoje para enfrentar a mesma situação? Fica com essas perguntas, reflita, responda para você mesmo. Volte atrás, escuta novamente e você terá a resposta. Que Deus abençoe o teu dia. Que essa reflexão sirva de renovo, de alerta e de um impulsionamento para você crescer e avançar e aprofundar a tua intimidade com Deus, para você entender também o porquê você enfrenta tantos confrontos, tantas críticas. Nada é contra você, mas é o teu brilho, a tua intimidade que está incomodando. Então, siga em frente, ergue a cabeça, firma os seus pés e Deus pelejará por você. Aquilo que sai do teu controle, sai do teu alcance, está no controle de Deus. Então descanse, entrega para Ele e Ele fará. O que você não é capaz,